Olá, bem-vindos ao segundo episódio de O que a Casa Gasta. Mas é isto, temos connosco quem? Pedro Brito. O que é que nós tivemos a fazer antes disto ir para o ar? Coisas. Pedro, bem-vindo. Tu tens dezenas de estudos feitos, Sim. normalmente 1 ou 2 por ano, porque é o que nós estivemos aqui a ver. E fizeste um estudo sobre jogadores de futebol mais apreciados e jogadores de hóquei menos Sim. apreciados para estudar o impacto desse aspecto social na procura de jogadores. Isto foi a melhor desculpa que tu arranjaste para passar o ano a jogar FIFA? Não, por acaso isso foi um projeto sui generis, no sentido que foi um autor estrangeiro que não está muito ligado a tanta área de economia, a outras áreas mais da gestão e da psicologia organizacional, que estava a ter dificuldade em publicar o paper e convidou-me como coautor para ver se também fazia ali, dava uma ajuda. Cunha. Não é cunha. Eu li o paper e pronto, e fiz algumas sugestões e algumas contribuições para aquilo ter maior capacidade de ser publicado e pronto, e correu bem, porque depois foi publicado. Não fui o autor original da ideia, fui quase que um revisor. E aprendeste do alguma paper. coisa? Eu sei que nós sabemos que tu gostas de bola. Aquilo tem a ver com as Fantasy Leagues e essencialmente aquilo que mostra é que no hockey, no gelo, os jogadores que são mais procurados são precisamente aqueles feios, porcos e maus, e no futebol não é ao contrário, são os mais bonitos, são os mais desejados mesmo nas Fantasy Leagues. Não tem nada a ver com talento, é mesmo só os mais... Quer dizer, haverão outras variáveis que também explicam isso, obviamente o talento será uma delas, mas o que é certo é que uma vez descontado o efeito do talento, Exato. este é um poder explicativo significativo. Mais por beleza parte- do que talento. Eu não sei se é mais beleza que talento, o ponto é, mesmo removendo a parte do talento, a beleza ainda explica uma grande parte. Muito É bem. essa a mensagem. Tanto aí como nas novelas da TVI, não é? É isso. E isso. Depois, obviamente, deve ser giro é ver as vendas da loja do clube ou das... Sim, sim. Não sei o que, em comparação com isso, eu comprava já um gajo giro se fosse eu a mandar. Mas pronto, com base nisto. O teu site tem 3 secções, Research, Sports e Teaching, mas depois também tem uma 4ª secção que se chama Extras. O que é que se faz mais? É casamentos, marquises? Não. Então, eu pus aí a secção dos extras porque eu tenho uma paixão grande, que é a genealogia, a história das linhas familiares, não é? E isso começou... Eu sempre tive o gosto, mas desenvolveu-se especialmente quando nasceu a minha filha. E acho que todos os homens devem passar assim por uma certa crise, não é de meia idade, mas whatever, quando nasce o primeiro filho ou a primeira filha, no meu caso, e eu quis começar algo para deixar para a minha filha. Era a história dela, não é? Porque uma parte dela sou eu, não é? E era importante para mim que ela tivesse noção de onde é que ela vem, onde é que estão as raízes, onde é que está tudo. E então, nesses extras, aquilo que eu pus lá foi o resultado de muita dessa investigação, que parte dela se concretizou em ler livros paroquiais, Exatamente. que têm 200, 300 anos, com letras horríveis de se conseguir ler, mas durante 4 anos e meio li esses livros todos, transcrevi-os para folhinhas em Excel, para que as pessoas pudessem procurar os seus antepassados de forma rápida. Então a paróquia da minha avó, que é de onde vem 75% ali do meu genoma, é ali numa aldeia de Santa Combadão, porque eu sou economista de Santa Combadão, que é uma piada que ele percebeu, mas tu não sei. Não sei. Claro que sim. Percebemos todos. Não, porque agora como és de outra geração, não é? Não, sei. E Não vivi então- esses tempos, mas E percebo. então eu fiz essas transcrições e pulas no meu website para que E por acaso não qualquer calhou pessoa... teres nada a ver com a outra família de Santa Combadão? Não. A minha mulher não sei, até porque a minha mulher é Oliveira. Eu não sei. Até porque a minha mulher é Oliveira. Certo. Mas não, porque a curiosa também não será pela Oliveira, porque a Oliveira dela vem de Orém. Por isso, mas quer dizer, não sei. Ela também tem família no Vimieiro, por isso. Exato. E achas que tem alguma coisa a ver com aquela coisa do nasce, cresce, reproduz e morre? Quando tu dizes que temos todos aquele, quando somos pais, é porque já não falta mais nada. Portanto, já te reproduziste, a partir daqui é só o fim. Pois. Achas que é daí que veio o buraco existencial? Não sei, eu joguei futebol há muitos anos e a primeira vez que tomei contacto com a minha mortalidade foi ali Foi no sítio giro. a partir dos meus 20,
24, comecei a ganhar um bocado de peso e a jogar a bola depois rasgava-me todo. Tipo, tive rupturas. Eu não sei o que isso é, mas Demorava- o João deve saber. O que Sim, é sim, lembro rupturas, não é? perfeitamente. Assim, mais peso e tal. E percebi que o meu corpo de repente demorava muito mais tempo a curar uma lesão, quer dizer, Yeah. já não conseguia fazer diretas, uma noite em que bebesse uns copos a mais, já curava mais, Claro. já gostava mais a passar, e eu acho que essa parte da idade tem sido complicada. Aliás, eu este ano sempre tive uma vista fantástica, conseguia ler tudo, uma distância enorme, sem óculos, sem nada. Pá, eu em 2, 3 meses, de repente, parece que deixei de ver. É Só uma não coisa- te dou um abraço porque temos aqui uma mesa e completo. Sim. Mas é que yeah, foi de repente. absolutamente. Se eu sentisse assim um degradê de vou perdendo um bocadinho a Não, em 3 meses eu Sim, passei de conseguir ler o telemóvel assim na boa para estar assim mais ou menos. Sim. Não, é uma coisa surreal. eu tenho 48 e Pois, 45. sim, exatamente. Pá, é impressionante. E mais, vais ao médico e o senhor oftalmologista diz-te uma coisa quase que te ofende, que é, então, mas você estava à espera do quê? O que é que você Olha, estava à espera? 48, não sei se sabes, a partir deste ano, a primeira colonoscopia passou-se aos 45. Já fiz. Pronto. Já fiz duas. Não, Sabes só era qual é que foi a pior obrigatório aos parte? 50. Estacionar. Estacionar. Tirando isso, foi tudo simples. Pronto. Não, tranquilo, chama-se anestesia geral. Estás no Parece uma conversa entre dois avós, não é? pá, sim, isto vai ser muito isto. Não, isso bem. Daqui a bocado somos como as duas velhas na paragem do autocarro a ver, ao despique a ver qual é que está Sim. mais doente. Eu estava Mais aqui, doente. eu fiquei a pensar na família da tua mulher, em que para ti ainda é mais difícil levar outra miúda lá para casa porque 3 ou mais é um ajuntamento para ela. Não é? Exatamente. O que é que nós temos mais? Portanto, basicamente, nós temos sempre um tema que é transversal e o tema de hoje é o Estadão. Portanto, a ideia aqui é falarmos sobre a dimensão enorme deste bicho chamado Estado. E gostamos de fazer sempre um quizinho, umas perguntazinhas para aferir. Quanto é que tu conhecimento. dormiste? Quanto é que tu dormiste nas últimas horas? Já sabemos que foi pouco. Na tua ideia, qual é que é o rácio de trabalhadores do Estado versus eleitores? Trabalhadores do Estado versus eleitores. Dá-me um número. Os trabalhadores do Estado são 700 e tal mil, eleitores tem que ser malta com mais de 18 anos. Nós temos 10 milhões, tirarmos para aí que 800 mil crianças. O rácio deve ser para aí que 1 para 8, 1 para 9. 8%. Eu estou impressionado. Pelo teu raciocínio, é daí que há umas cenas cá atrás que nós não vemos. Sim. Inacreditável. Incrível, de Não me facto. enganei por muito. Não te enganaste? Muito bem. De todo. Ok. Qual é o rácio de pensionistas versus eleitores? Mais difícil. Pensionistas acho que eram 2 milhões e meio, se não tenho erro, ou 3 milhões. Para votantes, eu diria que seria para aí entre os 20% e 30%. Bem, Au! 31. 31. Incrível. Vamos agora à terceira e última pergunta, João Pinto. Ok, o que é que custa mais? O apoio do Estado à banca desde 2008 a 2021 ou a despesa do Estado com o pessoal no orçamento deste ano? Sim, ora bem, a despesa do pessoal do orçamento deste ano são 29 mil milhões, acho eu. Ajuda à banca. Isso é líquido? Agora a gente só tem a resposta, mas não, acho Não, eu que, estou a dizer porquê. Porque é assim, uma boa parte da ajuda à banca, a banca pagou de volta, não é? Exato. Se nós estamos a falar em termos líquidos, já estou mais inseguro. Se não for em termos líquidos, acho que custa mais a ajuda à banca. Longe. A ajuda à banca foram os números que eu tive aqui na internet e de falar com a pessoa. Não, foi só na internet. 22 milhões e as despesas com o pessoal 21 milhões. Então, É quase ela por ela, não é? Pois. Pensava que tinha sido mais. a ajuda à banca. Este ano. Em 24, no Não, orçamento. não, mas os 22 mil milhões que estás a falar é a ajuda. De muitos anos. Exatamente. Os 21 milhões de pessoal é só este ano. Sim, eu Exatamente. pensava era que os 22 mil milhões tinham sido mais. Ok. Não sei se o valor é net, se não é. Se for net, realmente foi mais, mas entretanto já devolveram. O grande perda foi. Porque assim, as ajudas que foram dadas já foram todas pagas ao Estado, exceto aquele dos bancos que faliram, não é? Sim, claro. Que nós não conseguimos salvar. Terminamos agora aqui o segmento quiz. Exatamente. Que entre separador. Estamos a brincar, não há separador. 3 em 3 não foi mal. Não, foi Não, ótimo, foi ótimo. foi não, ótimo, e pá. Um gajo que não dorme, ainda melhor. Exatamente. Dormiu 3 horas em Eu 2 nem dias. acordava, portanto. Ora, Pedro, 31% mais 8%, as percentagens que falámos agora no quiz, dá quase 40%. É este o principal problema do Estadão? Quanto maior, mais perpétuo a quem manda?
É assim, obviamente, eu acho que esses números até são modestos, porque se tu somares pensionistas, ora bem, pensionistas, funcionários públicos, desempregados, quer Os dizer, desempregados não estão, realmente, sim. RSIs, que são poucos, mas ainda são alguns, tu tens ali, quer dizer, em termos de eleitorado, domina, é malta que vive diretamente do Orçamento de Estado e domina as eleições, não é? E não há dúvidas nenhumas, não é? Achas que é para essa gente, para essa gente Pode criar uma armadilha política. não é? Exatamente. Pode criar uma armadilha política porque Para é uma essa máquina muita que gente. se autoconsome, não é? Sim. E pode entrar aqui num perigoso ciclo vicioso de capturarem cada vez mais parte de uma agenda política que reserve uma parte cada vez maior do orçamento para eles, E que se falou muito durante os últimos 8 anos, 10 de governação, não é? que tenha que ser sustentado por uma taxação cada vez mais pesada. Batemos agora recorde de carga fiscal, mais uma vez, que por sua vez leva tem um efeito negativo no crescimento. Se tem um efeito negativo no crescimento, tem um efeito negativo na receita fiscal. Depois, se a receita fiscal é que a despesa vicia, não é? Exatamente. Pronto, é muito mais rígida a despesa do que a receita. A receita cai, a receita caindo, para manter a mesma clientela é preciso aumentar impostos. Isto é um ciclo E vicioso vamos que nisto. Exatamente. pode ser muito complicado e difícil de sair, mesmo Portanto, politicamente. Dirias que sim, que é isto. Quanto- Sim. Mas já agora, muito difícil de sair, mas qual é que poderia ser a forma de sair? Qual é que é a luz ao fundo do túnel? A luz ao fundo do túnel, eu acho que há aqui duas coisas que seriam importantes para ver esta luz ao fundo do túnel. A primeira é a literacia económica ou financeira. Portugal tipicamente destaca-se em muitos rankings por ser um dos países com pior literacia económica e financeira. E temos até um partido político em Portugal que nas últimas legislativas usou no seu programa o moto de que a literacia financeira era má para as pessoas, não é? Tu diz-nos tudo. Não, tu, que se quiseres meter nomes, diz Sim, nomes. O Bloco de Esquerda. Pronto. Quer dizer, essa é uma, não é? À medida que as pessoas podem aprender às vezes por experiências más e vejam que hoje ter contas certas no orçamento é um bem político. Hoje é valorizado. Os partidos que são menos alinhados com esse princípio se calhar pagam um custo na urna. Isso conquistou-se porquê? Porque levamos com o martelo da troika, não é? Se as pessoas não aprendem bem, aprendem mal. E hoje em dia essa lição está aprendida. Eu acho que hoje já não é fácil um partido ir para o governo e dizer nós vamos agora ter déficits. Quer dizer, não estou a dizer uma situação extraordinária. Nós em 2020 tivemos um déficit grande por causa da pandemia. Não houve crise nenhuma política por causa disso. Em lado nenhum. Nem foi só cá. Exatamente. Mas agora, quer dizer, em tempos normais, déficits sistemáticos e continuados, creio que não é politicamente sustentável e ainda bem. Vamos ver durante quanto tempo, mas para já parece que é um bem político. Essa questão da literacia financeira é importante. A segunda é a transição geracional. Nós temos aqui um problema. Nós fomos o país que mais envelhecemos nos últimos 4 anos. Somos o 4º país mais envelhecido da Europa. E nós precisamos, de facto, de jovens mais qualificados, que queiram ficar no país, que percebam, tenham mais literacia financeira e que sejam um bocadinho o agente desta mudança, não é? Desta mudança de pensamento sobre um Estado que não deve ser, na minha opinião, mas isto obviamente é uma questão se calhar mais filosófico-política, não deve ser o organizador e o planeador da vida das pessoas, porque acho que a liberdade também é isso, é a liberdade de eu poder fazer aquilo que quero, dentro obviamente do respeito pela liberdade dos outros, e que percebem que muitas vezes mais Estado podem ser menos escolhas, não é? Eu detesto o lema menos Estado. Digo já aqui, eu sei que é um lema muito usado aqui entre muitos dos nossos amigos. Eu não gosto do lema menos Estado. Acho que hoje a discussão não é mais ou menos Estado, a discussão é melhor Estado. Há zonas da economia portuguesa que eu acho que claramente é preciso mais Estado, há zonas da economia portuguesa em que eu acho que é preciso menos Estado. O que é preciso é melhor Estado. E isso é transversal. Melhor no sentido mais eficiente. Mais eficiente, mais organizado. E se quiserem, eu tenho aqui no saco dezenas de episódios anedóticos tipo gato fedorento sobre a administração pública, não é? E queres dar um, por acaso eu gostei. Eu dou Olha, vamos a isso. um giríssimo que o Carlos me ajudou a resolver. Sim. Porque eu queixava-me ao Carlos e o Carlos meteu isto no pacote das medidas, Carlos Guimarães Pinto. Sim. Até há pouco tempo, imaginem que vocês viram Quem Quer Ser Agricultor e querem montar uma quinta, não é? Então vão-se pôr a comprar terrenos, não é? Vocês quando compram um terreno, existe uma coisa na lei que é o direito de opção.
Sim. Tens que reservar o direito de preferência das pessoas que fazem extrema com o terreno que estás a comprar, que batem contigo, não é? O que é que a lei diz? Ou dizia que enviar uma carta registada com aviso de recepção, com os termos do negócio, para que a pessoa que está ao lado daquele terreno possa tomar uma decisão de sim, quero eu ficar com o terreno e assumo os termos do negócio, ou não quero. E tu, como és um cidadão cumpridor da lei, vais às finanças e dizes, meus amigos, eu quero respeitar o direito de preferência, a lei obriga-me a enviar a carta com aviso de recepção, dê-me a morada para enviar. Pois bem, o RGPD proíbe-vos de ter a morada. Ou seja, a lei obriga-vos a enviar uma carta registada, mas proíbe-vos de saber para onde. Ou seja, isto foi em 2024 que ficou resolvido. Ok? Querem outra? Eu tenho um exemplo muito, muito parecido com esse, quando vendi a minha primeira casa, aqui na Praça do Chile, que era, eu tinha que ir, eu tive que ir a um instituto qualquer, porque havia esse direito de preferência da autarquia. E quando cheguei lá disse, pronto, eu queria saber como é que isto se trata. E a senhora disse-me, olha, tem aí um dossiê com uma série de folhas impressas, veja lá se a sua morada está aí. E eu fui ver, sim, está aqui a minha morada. Ela disse, pronto, então o Estado não quer a sua casa. São 30 paus. Pois, também podemos falar sobre essa questão dos paus, que eu tenho aqui outra história também gira sobre isso. Mas para além disso, em outra também, eu estou a fazer uma casa lá na terra da minha avó e tinha o projeto de construção, fui à Câmara pedir a licença de construção e o que é que eu levei? Para além do projeto, levei a matriz do terreno, não é? A matriz das finanças, e levei o levantamento topográfico, não é? Que é feito por um técnico credenciado, que vai lá, faz as medições de tudo e não sei o quê. Estou lá muito bem e de repente dizem-me que o projeto foi rejeitado. E porquê é que foi rejeitado? Porque a área que estava na matriz não batia certo com a área que estava no levantamento topográfico. Eu, pronto, bem, então e agora começo a resolver isto? Bem, tenho que ir às finanças, para outra entidade pública. Lá vou para as finanças. Chego às finanças e trato das coisas, não sei o quê, demorou aquele tempo todo. Depois o que é que eu tenho que fazer? Agora vai à conservatória fazer o mesmo. Claro que sim. Outra entidade pública. Pronto. Depois da conservatória, o que é que eu vou outra vez? Vou outra vez para a Câmara, quando aquilo tudo começou. E vocês perguntam assim, então, mas ó Pedro, foste às finanças, como é que eles sabem qual era a certa? Sim, sim. Com o levantamento topográfico, que era o documento que eu levei. Sim. Que era o documento que a Câmara tinha. Estava A errado. Câmara obrigou a mandar ali às voltas, Exato. com a informação que eles já tinham. Eu quando fui eu fiz casa agora em Almada e fui eu que informei a Câmara de Almada qual é que era o número da porta. Eles disseram, qual é que é o seu número da porta? E nós, é o 16. Eles, é sim senhor. São 30 Mas paus. sabes qual é a cereja? Sabes qual é a cereja no topo do bolo? Não, mas estou curiosíssimo. É que isto exemplifica perfeitamente aquilo que eu estava a dizer antes, que o que nós precisamos não é de mais nem menos Estado, Exato. é melhor Estado. A regra de verificar as áreas faz sentido. É um exemplo de uma regulação que é precisa. Porquê? Porque os projetos, e bem, das casas não podem ocupar todo o terreno. Porque senão acontece, é valência. Não é? Sim. Chove e vai tudo, porque impermeabiliza do terreno. Por isso, só podes construir numa fração do terreno para ter a certeza que quando chove, a água infiltra no terreno, alimenta lençóis freáticos e disponibiliza água, mas também não causa inundações e enxurradas. Só qual é a questão? É que os coeficientes de construção, quer fossem calculados com base no levantamento topográfico, quer fossem calculados com base na matriz, estavam respeitados. E passei eu por este inferno todo E foi giro para ti. para nada. Durante isto, o que é que fica a saber? Que nós temos dois sistemas paralelos de gestão do património. Um para efeitos fiscais e outro para efeitos de propriedade. E isto parece um latim abixanado, mas quer dizer, é importante lembrar o que é que isto quer dizer. Temos toda uma estrutura de funcionários Gigante, públicos a validar aquilo que o outro já validou. a gerir a mesma coisa. Exato, é muita gente. Pá, e isto é escabroso. Isto é escabroso. Sim, sim, sim. Eu não tenho... É um exemplo. Para gerir isto. É esse exemplo. Agora vocês... Eu sei, porque eu faço muitos programas de capacitação de entidades públicas. Tenho um projeto agora na Guiné-Bissau, tenho outro na Roménia, tenho muitos em Portugal também, com o Estado português. Pá, tira-me médicos e professores. E talvez polícias. Eu te garanto que faço o dobro com metade dos recursos. E não é por causa das pessoas. Porque muitos funcionários públicos são pessoas competentes e válidas. com vontade, mas quer dizer, estão amarradas pelos processos.
O problema da função pública, na minha opinião, é processos. E eu não estou sozinho nisto. Sabes quem está comigo também? Uma pessoa insuspeita. Fernando Medina. Se vocês forem ver, eu agora sou comentador residente na RDP e tenho um programa às terças-feiras que é o Tudo Economia. Uma pessoa insuspeita neste caso, atenção. Não, insuspeita relativamente... Há muitos casos onde ele é suspeito, atenção. Sim, não, estou a dizer insuspeita, Sim. insuspeita porque, pronto, existe aqui uma certa diferença política. Insuspeita no sentido de estar a citar Fernando Medina. Sim. Fernando Medina, no programa que eu agora sou comentador, no Tudo Economia, ele teve um debate com, na altura, a pessoa que ocupava o meu lugar, o Ricardo Arroja, e com o Ricardo Paz Mamed, que agora continua lá comigo, em que ele dizia precisamente que o problema do Sistema Nacional de Saúde não é dinheiro. É processo. Está tudo dito. Sim. Sendo que a revisão de processos e a gestão de processos é em si também uma mina. E Claro. há muita consultora neste Eu país. pegava numa Big Four e fazia Exatamente. auditoria de processo ao Estado, de cima a baixo, e podem ter a certeza que faziam o dobro com metade. Ok. E deixa-me dizer-te porque é que isto ainda se torna mais importante. Vamos lá ver. Há todo um discurso, numa certa parte do espectro político português, para mim é muito curioso. Porquê? Porque fazem parte de um grupo de malta, no qual eu me incluo, creio que vocês se incluem, uma parte das pessoas se incluem, em que acreditam no poder dissuador do dinheiro, não é? Das multas, das coimas, Sim. De punir. para condicionar o comportamento, não é? As pessoas, se calhar, contêm-se na autoestrada de excesso de velocidade porque têm medo de pagar multas, as pessoas, se calhar, usam menos sacos plásticos porque há umas taxas sobre os sacos, as pessoas, se calhar, também poupam água porque ela é cara e a partir de um determinado consumo começa a disparar o preço por metro cúbico. Quer dizer, toda a nossa sociedade está construída à volta da ideia de que se tu taxares, ou se tu te meteres uma penalização, ou se tirarem dinheiro, que tu alteras o comportamento, não é? Porque senão era um bocado estranho. Muita desta legislação. Qual é a única atividade humana em que isso não funciona? Criação de riqueza. É fantástico. O dinheiro, as taxas, as coimas, as multas, servem para dissuadir comportamento. Não é? A toda a linha, em tantos, não sei quantos meios e contextos diferentes. O único em que não tem impacto nenhum é na criação de riqueza, seja através da venda do vosso trabalho, seja através da criação de riqueza por parte das empresas, pelo vulgo IRC. Quer dizer, eu acho fantástico. Não obstante, essa não sei, até me faltam palavras para descrever essa filosofia fiscal. Não obstante, eu não faço parte das pessoas que acham que de facto que se nós taxarmos muito a criação de riqueza, que as pessoas não ficam desmotivadas de a criar. Claro. O que é certo é que Portugal destaca-se pela negativa em termos de estruturas fiscais. Destaca-se pela negativa, porque vocês olharem para a Europa, nós temos dois paradigmas de estruturas fiscais. Temos países pobres, pouco capitalizados, com estados sociais algumas vezes, não sempre, mais frágeis, mas com cargas fiscais baixas, que atraem muito investimento e permeiam muito quem quer investir, criar riqueza, assumir risco, criar emprego, e que têm uma fortíssima dinâmica de crescimento. Depois temos economias mais ricas, mais produtivas, mais capitalizadas, com estados sociais mais fortes, alavancados em fiscalidade mais elevada, e porque são países já muito ricos, com taxas de crescimento mais modestas. E depois temos um terceiro paradigma, que é Portugal, que é país pobre, com impostos de rico, não é? Por isso, é óbvio que a desvantagem competitiva que nós temos na parte fiscal nos prejudica. E basta ver a relação que existe entre carga fiscal e crescimento económico. Na Europa, desde 95 até agora, carga fiscal explica 75% da diferença das taxas de crescimento, okay? Nos países da União Europeia. Claro que é bom lembrar que isto é apenas correlação. Há outras coisas que também explicam. Sim. Se nós tivermos a linha de conta, por exemplo, que os países de leste e muitos outros eram mais pobres que Portugal e por isso tinham tendência a crescer mais, ou tinham populações com níveis de escolaridade mais elevados, que também é outro fator de crescimento, isto explica alguma coisa. Depois eu fiz essas contas. E mesmo depois de limpar, de corrigir as taxas de crescimento para o efeito da educação e para o efeito de serem economias mais pobres, mesmo assim a carga fiscal representa para aí 39%
da diferença entre estas taxas de crescimento do peso na que Europa. tínhamos agarrado aos pés, é isso? Tudo isto, exatamente, tudo isto nos mostra o quê? Mostra-nos que, sim, a fiscalidade é um fator de competitividade. Quer dizer, é alucinante sequer pensar de outra maneira. Eu fico chocado com as coisas que ouço de colegas meus noutros meios de comunicação a desvalorizarem a parte fiscal, como se a parte fiscal fosse completamente irrelevante. Mas Agora, aquilo que estás a dizer da procura externa, de exemplos lá de fora, exemplos de outros países, e que há realmente muito dinheiro à volta deste Estadão, mesmo seja através do fisco ou de outra coisa qualquer, mas tu achas que também há procura externa para sugar nesta teta do Estado português? procura externa para sugar na teta. Sim, se alguém... Vai ter que me ajudar a explicar. Se calhar até a pergunta é confusa para mim, mas O que é qualquer procura coisa do género. externa pela seita do Estado português? Há tanta gente cá Imigrantes dentro. que vêm para cá. Não, subsídios? de todo. Se há empresas e se há setores que vêm para cá só para terem acesso ao dinheiro que o Estado gasta, como, por exemplo, falaste há pouco nos processos, em auditorias de processos ou em melhorias de processos. Não, isso é o que eu gostava que gastasse. Claro, mas há outra... Há procura... Quem é Portugal gasta tão mal dinheiro, há tanta ineficiência que isto... Há procura externa para isto? Não fomos só nós que já O investimento descobrimos isto? estrangeiro tem subido, mas é quase todo imobiliário. O que eu queria era investimento estrangeiro para cá, que fosse criar empregos em setores de alto valor acrescentado, que criasse bens transacionáveis. Mas tendo em conta todas as chatices que o Estado cria, quem é que pode, ou seja, que tipo de empresas é que podem querer chegar não, aqui? não querem, esse é o ponto. Pois, Portugal não tem grandes empresas. claro. Vamos lá ver. Eu não faço ideia quanto durou o programa, por isso. Não, nós Cerca nós de 4 a sabemos. 6 horas. A ideia é ser uma hora, mas Pronto, é então o que temos que temos tempo para passar este exemplo. Dou-vos outro exemplo de porque é que o sistema fiscal realmente não incentiva a criação de riqueza e o crescimento. Há um debate curiosíssimo, outro, no panorama português, que é o debate entre a carga fiscal e as taxas de impostos. Isso parece uma coisa esotérica, mas é muito divertido. Porquê? Porque quem ouve a esquerda diz que não, a carga fiscal em Portugal, que é o quê? Carga fiscal. Carga fiscal é o lucro pago a dividir pelo lucro tributável. Okay? É a percentagem dos lucros que vai para a AT, para a autoridade tributária. Pronto. Não, estamos dentro da média ou até ligeiramente abaixo da Europa. E depois já ouvimos outro segmento do espectro político a dizer que temos das maiores taxas do mundo. Aliás, já me ouviram aqui a dizer antes, não é? E se estiverem em casa e no Foro de Economia, entendam-se. Fico confuso. Então, afinal, os impostos são altos ou baixos? Exato. Uns dizem que a carga fiscal é baixa, outros dizem que as taxas são altas. Entendam-se, não é? Eu quero saber, para poder escolher, eu gostava ao menos de saber, não é? Então, a falácia de falar só da carga fiscal é a seguinte: imaginem que nós tínhamos um país em que tinhas duas taxas de IRC, de Imposto sobre as Empresas. Tinhas 1% sobre cabeleireiros e esteticistas. E depois tinhas 99% sobre tudo o resto. Minha pergunta é: que país é que ias ter? Um país de cabeleireiros e esteticistas. E qual é que era a carga fiscal? Eu acho que é 1%. Eu não sei. Não Pá, estava cá. agora eu estava só a ouvir. Exatamente. Mas acho que era 1%. Era a mais baixa do mundo. Mas o que é que Ou tu seja, tens o meu contra ponto- a Cátia do Pinhal Novo? O que é esse O país contra... todo era Odivelas, né? Porquê? Qual é o problema dos esteticistas? Vou-te responder essa pergunta. Eu vou lá, não te preocupes. Mas exatamente, ou seja, a carga fiscal, não é? Não tem em linha de conta toda a riqueza que deixou de ser produzida, porque apenas tem em linha de conta as empresas que efetivamente cá estão e que pagaram impostos. A carga fiscal não captura toda a atividade económica que deixou de se realizar porque Portugal não é competitivo e não traz para cá grandes empresas. Agora, onde é que esta metáfora bate com a realidade? Bem, em primeiro lugar, a Cátia representa, faz parte de um grupo em que Portugal é o segundo país da União Europeia com a maior porcentagem da força de trabalho em cabeleireiros esteticistas. Pronto. Começa por aí. E segundo, Portugal não tem grandes empresas. Isso é um mito. Portugal não tem grandes empresas. Se nós virmos, Portugal, 44,7% dos trabalhadores trabalham em microempresas. Ok? E geram 21% do valor acrescentado do país. 44,7% geram apenas 21% do valor acrescentado. Os que trabalham em grandes empresas são 20 e poucos por cento, que geram quase 40% do valor acrescentado.
que é o princípio da resposta que eu dei há bocado, porque é que é um problema. Exato. Porque é que é um problema? Eu vou reformar estes números outra vez. De uma maneira ainda mais gritante. O valor acrescentado bruto de um trabalhador numa microempresa são 21 mil euros, 22 mil euros. Numa grande empresa são 84. Eu não sei fazer as contas. Não consigo 84 mil euros. É 4 vezes 20. Não, sim, isso sim, mas porquê? Calma, calma. Deve ser do ar. Ou seja, é 4 vezes 21. Ou seja, um trabalhador numa grande empresa gera 4 vezes o valor acrescentado bruto que é gerado numa microempresa. Que é mais ou menos Certo. uma coisa parecida com o PIB. Ok? As empresas não podem pagar aquilo que os trabalhadores não queriam. Claro. E um trabalhador numa grande empresa capitalizada tem muito mais ferramentas para criar valor acrescentado do que a Cátia Vanessa com uma tesoura. Não é? Ninguém disse que ela era Vanessa, acho eu. Epá, tá bem, mas... Eu pensei que ela já fala da minha vizinha. Ou seja, nós temos um país de microempresas, não é? Draghi, fala-se muito do plano Draghi. Uma das críticas que Draghi fez à União Europeia foi o excesso de preponderância das microempresas. O que é que diria Draghi se fosse a Portugal? Nós temos 50% mais de pessoas em microempresas que a média da União Europeia. Mas isso é um problema. Mas eu acabei de dizer, então um trabalhador numa grande empresa vai buscar 84. Eu não decido fazer uma empresa grande, não é? Se eu só se... Como é que... Porque, qual é o grande drama em Portugal? Não é os salários baixos? E que empresa? Uma empresa só te pode pagar aquilo que tu produzires, senão uma abre falência. Certo? Certo. O que é que uma grande empresa te pode pagar? Uma parte daqueles 84 mil euros. O que é que uma micro te pode pagar? Uma parte daqueles 22. Eu Sim, até aí chego, mas eu necessitamos trazer essas grandes empresas para Portugal, mais do que se calhar Não só. do que as criar. se Não calhar. só incentivar as pequenas a quererem ser grandes, quererem ser que é grandes. precisamente o oposto que nós temos. Ok. Eu dou-vos um exemplo. Nós temos escalões de IRC. A derrama estadual, não é, tecnicamente não é IRC, é uma derrama estadual, mas pronto, é imposto sobre as empresas, faz parte do bolo É a mesma que coisa, as empresas sim. têm que pagar. Nós temos derrama estadual que é progressiva, ou seja, quanto maior é o lucro, maior é a taxa. Isto até pode parecer muito giro, mas tem um problema. Claro. Se tu quiseres abrir um quiosque de jornais, pegas em 10 mil euros, abres um quiosque de jornais, tens 2 mil euros de lucro, pagas o mínimo de derrama estadual. Ou não pagas Se nada. quiseres abrir 2. A questão aqui, e tens 20% de rentabilidade. Se tu quiseres abrir uma cimenteira, se quiseres abrir uma telecom, se quiseres abrir um banco, tu não, com 10 mil euros não vais lá. Não é? Pronto. Mas, se tiveres, imagina, gastas 100 milhões a abrir uma cimenteira. Se tiveres 2 milhões de euros de lucro, é 2% de rentabilidade. Mas um terço vai ao ar porque estás no escalão máximo de IRC. Porque os escalões não é em função da rentabilidade, mas é em função do volume do lucro. E porque é que isto é um problema? Eu, como investidor, onde é que eu quero meter dinheiro? É onde há mais lucro? Não, é onde há mais rentabilidade, como é óbvio. Porque eu, para comprar uma empresa de 100 milhões de euros para ir buscar 2 milhões, qual é o retorno? Meto 100, vou buscar 2, é 2%. 2%, sim. Se eu meter no quiosque, vou buscar 20. Porquê? Porque o Estado come muito mais aos de rentabilidade menor, que são as empresas maiores, neste exemplo, do que come às outras. Ou seja, o incentivo que está criado com a legislação é a fragmentação do capital em pequenas unidades, que de baixa escala, empresas pouco capitalizadas, que é mais um termo muito sofisticado para descrever uma coisa muito simples. O capital é um computador. Agora imagina, se é uma empresa de software, o que é capitalizar a empresa? É comprar computadores para os programadores. Será que eles conseguem produzir muito? Quer dizer, eu posso escrever código com papel e uma caneta, mas se calhar Sim, mas não... é gajo para não ser grande ideia, não é? Sim. Capitalizar as empresas é dar-lhes os meios para que as pessoas possam produzir mais, tenham mais ferramentas para alavancar a sua criação de valor. Se nós queremos um sistema fiscal que desincentiva precisamente isso, quer dizer, tudo isto está ao contrário. Não é? Sim, Sim, este é o principal fator para a carga fiscal. Este é o principal. Haverá outros? A carga fiscal, o ponto aqui é que a carga fiscal é uma medida má para comparar internacionalmente Certo, não, sim, sobre o peso da fiscalidade nas empresas, porque não tem em linha de conta toda a riqueza que não é criada porque as empresas não vieram para cá. Claro. A carga fiscal só apanha o esforço que é feito cá pelas empresas que cá estão. E tirando essa O que importa também muito é as taxas, não é? sim, tirando essas questões mais fiscais, há outras que se podiam tomar, se calhar, já amanhã para alterar esse paradigma? Eu acho que há 3 dossiês que eram fundamentais para o país, sobre as quais acredito que seria preciso ter um consenso do arco da governação.
Estás a dizer que são impossíveis. É isso que estás a dizer. Dois deles são impossíveis. Um é a fiscalidade, que já acabamos de falar. O segundo é a habitação, que também parece impossível. A esquerda acha que toda a gente deve poder viver no Terreiro do Paço, mas também não quer construir em altura para eles lá poderem ir para lá. Então acha que a maneira mais justa da malta ir viver todo para a Baixa de Lisboa é sortear, é nacionalizá-los primeiro, não é? A Câmara ir lá e dizer que agora são nossos e depois tirar a sorte. Ou como estão agora. Há muita gente a viver agora no Terreiro do Paço que está aí debaixo das arcadas. A habitação é uma questão importante. O último, que é aquele que me parece que há mais possibilidades de conseguirmos avançar, é precisamente a justiça, não é? Eu acho que ninguém ficou contente e a justiça não ficou prestigiada com a maneira como o nosso Primeiro-Ministro se demitiu, com aquilo que aconteceu na Madeira, e aí é preciso uma reforma importante. Não só a esse nível, e é importante porque é que é importante que haja consenso, para não haver politização da justiça. A pior coisa para a democracia é haver a politização da justiça. Por isso era importante por isso. Também temos aí um problema grave para a economia, nós temos 13 vezes mais valor em contencioso, em percentagem do PIB, do que a média da OCDE. Ou seja, Portugal, nos tribunais, essencialmente tribunais administrativos ou fiscais, tem 12 a 13 vezes mais dinheiro em tribunal, ou seja, processos contra o Estado, whatever, do que a média da OCDE. Porque os nossos tribunais do administrativo ou fiscal não funcionam. Não fui eu, foi a Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Administrativo ou Fiscal, que há 2 anos e meio veio para os jornais dizer que a autoridade tributária abusava da litigância contra o contribuinte. Porquê? Porque sabem que se mandam para tribunal, acabou, não é? Claro. E há uma velha máxima do direito que diz que justiça demorada é justiça negada. Exato. Não é? E eu percebo que a justiça sem força é ineficaz, mas já como dizia Pascal, a força sem justiça é tirania. E não haver, de facto, eficácia nos tribunais, principalmente administrativos ou fiscais, porque no civil e no criminal fizemos um progresso admirável, também partimos de uma base tão má, mas pronto, é problemático, não é? Por isso estes 3 dossiês a mim parecem os mais importantes. Qual é que era o número? O número do dinheiro que está... Pai, 3 e tal, 4% do PIB. 13 vezes ou 12 vezes mais do que a média da OCDE. Pronto, estes números continuam a saltar. Eu precisava ter aqui um caderninho, mas é tipo... Quase metade daquilo que gastas com educação. Pois é. Quase dava para ir para 4 aeroportos de Montijo. Essa é uma boa Sendo comparação. depois a questão fiscal, também há aqui um outro ponto, acho eu, que é a própria forma como muitas vezes se vai salteando a forma como se faz a lei fiscal de um governo para o outro, de um partido para o outro. Sabem quantas alterações substanciais houve desde 1989, quando foi criado o Código do IRC? E não estamos a falar de pormenores, não é? Certo. Atualização de taxas, Claro. de valores, não. Estamos a falar de reformas, alterações substanciais ao Código. Agora também vou dar um número. Olha, Manda-lhe. vou dar 16. Eu meto 16 mil. 16 mil era ótimo. Tu acertaste em parte e ele acertou em parte. Falhámos A parte em que acertaste é que começa por 1. Certo. A parte em que acertaste é que tem 1.000. Exato. Foram mais de 1.350 só até 2021. Isso é tipo um horóscopo fiscal, não é? Portanto, isso muda todas as... Quer dizer, não há previsibilidade nenhuma no sistema. ótimo isso. O que é que as pessoas falam muito da Irlanda? Taxa, impostos baixos, etc. Quer dizer, impostos baixos na Irlanda é parte do segredo, mas não é o segredo todo. É não mudar. É que nos anos 90, os partidos do arco da governação conseguiram chegar a um entendimento e dizer assim, meus amigos, as estruturas fiscais vão ficar mais ou menos assim durante 20 anos. Isso leva a um colapso brutal da incerteza. Qual é a variável mais nociva para o investimento? É a incerteza. Claro. Então eu vou investir aqui, eu não sei se amanhã está lucro, está prejuízo, porque eu não sei o que E é muito que menos hoje em dia Sim, com o dinamismo que há. Por exemplo, agora, houve esta luta toda com a questão de um ponto do IRC, não é? O IRC podia baixar para 0. Sabes qual é o impacto que ia ter? 0. Sabes porquê? Porque o pior já está feito. Que foi toda esta discussão para baixar um ponto percentual no IRC. Quem tinha que se ir embora já se foi embora. Não, o meu ponto é, o sinal que está a ser dado para o mercado é que não há um consenso nos principais partidos do arco da governação sobre olhar para a fiscalidade como um fator de competitividade e de atração de investimento. O que significa que acontece? Aquilo que já aconteceu em 2014, que é
António José Seguro e Pedro Passos Coelho concordaram que de facto era importante potenciar essa dimensão competitiva e chegaram a um acordo de diminuição do IRC nos anos que seguiram. Depois António Costa tomou conta do PS, rasgou o acordo e subiu o IRC outra vez. Pá, a habitação. Imagina, tu queres construir para arrendar, coisa que em Portugal não se faz. Há 0 casas em Portugal a ser construídas para arrendar. 0. Isto não é um arredondamento, é 0. O 0 é que é redondo. Por ser um arredondamento, exatamente. Não há build to rent em Portugal. Porquê? Epá, aliás, na Europa, 43% das famílias que têm uma segunda habitação metem-na no mercado de arrendamento. Sabem qual é a porcentagem em Portugal? 13%. Pronto. E subiu muito agora com esta, e o número ainda devia ser mais pequenino, porque com esta nova vaga de alugueres que há, portanto toda a gente tem, eu conheço gente que tem uma segunda casa, tem casas para Sim, alugar. mas normalmente mete no alojamento local, não mete no arrendamento tradicional. Esse é que é o meu ponto. Correto. Eu estou a falar de arrendamento tradicional. Sim. Quem é que constrói para arrendar? Epá, imagina, vocês em 2019 fazem um empréstimo, financiam-se na banca, põem-se a construir uma casa para arrendar. Vem a pandemia, inflação. E vocês pensam assim, inflação, tudo é mais caro. Pelo menos temos uma lei das rendas em que indexa a subida das rendas à inflação. Top. Pois, correu mal. Entretanto, por causa da inflação, subiram as taxas de juros, o empréstimo à habitação subiu e tu pensas assim, bem, pelo menos, olha, a renda vai subir, vai compensar parte disto. Não, o governo chega e diz assim, não, nós temos uma crise da habitação e as pessoas não conseguem pagar as rendas. E tu, politicamente, podes dizer assim, acho muito bem que o governo olhe para estas pessoas. E eu até concordo. Mas então nós, enquanto país, vamos subsidiar a renda, não é? Porque achamos que há ali um problema social. Problemas sociais são resolvidos pelo Estado. Só que é que o Estado diz? Não, é um problema social, mas quem vai pagar o senhorio? É o proprietário. Congelam-te o aumento da renda. E tu, de repente, estás a pagar para a pessoa lá estar a morar. Sim. E eu percebo o discurso populista, aliás, foi isso aliás, foi por isso que o governo, quando tomou posse, deixou cair a medida mais emblemática que tinha para a área da construção, que era baixar o IVA para 6%. Não é? Porquê? Porque tem medo que 3 ou 4 empreendimentos ali na Quinta da Marinha vão poupar não sei quantos milhões. Claro. E esquece dos outros todos do resto do país que queriam ter acesso à habitação mais barata, não é? E que não vão comprar casas na Quinta da Marinha, mas que podiam ter habitação mais barata. Porquê? Construir para arrendar, como arrendar não é uma atividade que cobre IVA, o IVA é um custo, é suportado pelo construtor. Paga 23% sobre aquilo que constrói. Sim. Ponto. Por isso, quem vai comprar vai ter aquele problema, não é? E essa medida empatou, não avançou. Portanto, essa hiperatividade fiscal que estamos sempre a ter, há sempre por um lado, facilidade. instabilidade, mas aqui também falta de competitividade. Quer dizer, faz sentido nós cobrarmos 23% de IVA sobre a habitação? Quer dizer, eu não sei. Podemos ter uma reflexão sobre isso. Se tu dizes que não faz, para nós não faz. Não, primeiro, o que não faz é o desequilíbrio, porque se construís para alojamento local, a parte do IVA que suportas é 0. Porque faz a autoliquidação do Até IVA. se pode perguntar se faz sentido cobrar 23% de IVA em alguma coisa. É assim, e isso vamos então ao segundo ponto, que íamos entroncar a uma coisa que começámos a conversa, que é, nós estamos aqui todos a dizer que precisamos baixar os impostos, que é um fator de competitividade fiscal, essas coisas todas. Mas não é sério falar de cortes de impostos, não disser onde é que vou buscar a receita, não é? Sim. Porque eu corto impostos, vou perder receita fiscal. O orçamento está mais ou menos equilibrado, está ali 0, qualquer coisa, são 800 milhões de superávit. Vai que faltar dinheiro para pagar aos professores, aos médicos e aos hospitais. Como é que a gente faz? Onde é que podemos ir buscar? Primeiro, as tuas empresas de consultoria que vão limpar os processos do Estado todos, esses são logo os primeiros. Onde é que podemos ir buscar? Mas aí estás a cortar, ou seja, aí estás a aumentar impostos de um lado e diminuir do outro, não é? Por isso não pode ser por assim. Tem que ser pela parte da despesa, não é? Porque quando olhas para a despesa, se queres cortar impostos, se queres cortar receita, tens que cortar a despesa. Eu que estou a dizer, a melhoria, portanto, emagrecer o Estado no sentido de melhorar os processos, sim. aquilo que estavas a dizer, Era pode compensar. Era aí que eu iria entroncar. Quais são os grandes itens? Bem, nós não podemos cortar, ou melhor, primeiro, não nos podemos endividar, não podemos basear este modelo, a competitividade fiscal em endividamento. Não sei se vocês têm ideia quanto é que cada português, cada um de nós que está aqui, vai pagar este ano de juros pela dívida pública portuguesa. Eu depois do 16 da bocada, eu não arrisco nada mais. Vá lá, faz-te um homem. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. 700 paus. Cada um. Euros por pessoa. Sabem quanto é que Os meus pagávamos? filhos também?
Sim, fiz per capita, não foi por. São 7 mil milhões. Sim, Dividido por 10 milhões de pessoas. 700 paus. Fácil Pronto. trazer. São 700 euros. Em 2022 eram 400. E nós fizemos uma consolidação, ou seja, a dívida em porcentagem do PIB baixou brutalmente nestes últimos 2 anos. Porquê? Só por causa da subida das taxas de juros. E porque, nominalmente, a dívida aumenta. Ela, em porcentagem do PIB, é que encolhe, não é? Certo. Mas no total ela tem aumentado. Mas são 700 euros. E nós já tivemos experiências de nos endividarmos E e não correu apresentámos bem. um modelo de crescimento no endividamento, não é? Durante a década de 2000. A dívida privada, já nem falo da pública, a privada passou de 170% do PIB em 98 para 280% para aí em 2007, mesmo antes da crise. Tivemos a questão da dívida pública, não é? Uhum. Nós podemos endividar, só que existe uma coisa que muitas pessoas acham que não é real, mas que é real, chamada restrição orçamental. Não é? Em que as despesas têm que se igualar às receitas. Certo. Pode haver ali um diferimento no tempo em que alavancas endividamento, mas há um dia que vais ter que as pagar. Que algum dia até. Pois, É uma realidade, e a realidade é como um comboio. Um gajo pode ir querer contar a realidade, mas normalmente não corre bem. Exato. E em 2011 a realidade chamou-se Troika e o comboio chamou-se Troika, não é? E foi isso que criou, e foi esse trauma que criou o tal bem político das contas certas. Já não vejo Pedro Nuno Santos a vir para a televisão a dizer que os banqueiros alemães até tremem se a gente disser que não paga a Sim. dívida, não é? Pronto. Ou seja, endividamento não é uma solução. O que é que sobra? Temos despesa, não é? Tendo a despesa, o que é que a gente pode mexer? Bem, na parte da função redistributiva do Estado é complicado, porque se não fosse a função redistributiva do Estado, nós não teríamos uma taxa de risco de pobreza de 18% e teríamos uma taxa de risco de pobreza de 43%. Quase metade dos portugueses estariam em risco de pobreza. Temos aqui nós somos uma democracia jovem, em transição, forte transição geracional, temos uma camada enorme de pessoas que sobrevivem à custa de pensões para as quais nunca descontaram, porque são coisas que foram criadas após o 25 de Abril. Desta diferença da taxa de pobreza e desta verba toda que vai para a redistribuição, a grande maior parte disto são pensões, Portanto, sobretudo pensões para idosos. Quando falas em redistribuição de riqueza, basicamente é isso. É quem paga impostos depois é redistribuído para quem não descontou na altura, é isso? Sim e não, ou seja, todos nós pagamos impostos, não é? Mesmo as pessoas que recebem subsídios do Estado, quando vão à loja pagam 23%, não é? De IVA. O que eu quero dizer aqui é que o Estado tira a quem ganha muito e dá a quem ganha pouco. Pronto. Okay. Essa função, e pode ser sob a forma de pensões, pode ser sob a forma de RSIs, sob a forma de subsídios de emprego, sob a forma de abono de família, sob a forma de 30 mil milhões de prestações sociais que temos. E por aí não me parece, quer dizer, não sou padre, nem sou político, por isso não estou aqui a dar uma lição de moral, não os vou convencer do que é que está certo e do que é que está errado, não é esse o meu papel, eu sou cientista social. O que vos digo é que politicamente é inviável. É inviável. Então não podes meter metade do país em risco de pobreza, quer dizer, isso não existe, não é? Pronto. É politicamente inviável. O que é que sobra? Sobra a eficiência do Estado. Exato. Conseguir Voltamos fazer ao mesmo. mais com menos. Portanto, não sobra nada, não é? Exato. Agora, é bom lembrar uma coisa também. Quando se lançam estes números da pobreza, todas estas estatísticas são pobreza relativa. O que é que eu quero dizer com isto? A definição de pessoa em risco de pobreza é uma pessoa que ganha 60% do rendimento mediano. E em Portugal eu não tenho dúvidas. Não é? Claro. O rendimento mediano em Portugal foram 1.600 euros, Exato. 60% disto são um pouco mais do salário mínimo. E ninguém vive com... Pronto. E isso, uma pessoa realmente está em situações complicadas. Mas quanto é que é 60% do rendimento mediano na Irlanda? Pois é, uma pobreza que dá para ir à bola, não é? Portanto, é tal coisa dos São desempregados. 1.800 euros. Os desempregados de Inglaterra Agora vêm passar vocês férias à diriam, Albufeira. mas as coisas na Irlanda são muito mais caras. né? Pois. Tudo bem, vamos corrigir para a diferença de preços. Quanto é que fica? Eu sinto que chumbei. Eu vou dizer 1.450. 1.300 euros. Tufa. Pensem no que é que um português, Com 1.300 que tipo de vida é que tem em Portugal, Claro. com 1.300 euros, isto, líquidos no bolso, Sim, sim. isto é um pobre na Irlanda. Claro. Crescimento económico resolve muita coisa. Até que vos digo outra. A década maldita de 2000, em que nós entramos pela madeira dentro com a Troika, não é? Depois em 2011. Tu chamas sempre a década maldita essa Porque década. crescemos a pouco à volta de 0,5% ao ano. Eu normalmente do ponto de anos vista 90, porque é o Penta do Porto.
O Penta do Porto acho que concluiu-se já em 2000 e... Não, 99. Foi 99? Pois é, Sporting, Boa Vista Sporting. O mais novo é o que se lembra melhor. Pois foi. O Acosta e o primeiro o Acosta e depois o João Pinto. Podemos fazer os anos todos até agora. Exato. Nisso, Não, isso é fácil porque... Pá, nisso estamos muito bem. Isso Agora vais com números. No caso do Sporting isso é fácil porque só agora é que eles voltaram a ganhar. Sim. Mas estava eu a dizer, a década maldita porque realmente Portugal teve uma performance de crescimento horrível. Mas eu lanço o seguinte desafio, porque quem está a fazer o quiz sou eu, não é? por favor. Lanço o seguinte desafio. Imaginem que nós, durante a década de 2000, teríamos crescido, não a cerca de meio ponto percentual que crescemos, mas à velocidade com que crescemos em 2019, que é 2,3%. Taxa de crescimento. Quanto é que teria sido o rácio da dívida sobre o PIB no fim da década de 2010 se nós tivéssemos crescido durante essa década a 2,3% ao ano? Eu sei, mas vou deixar para o João. Eu esta vou dizer loiro. O Pedro a qualquer momento vai dizer: um autocarro vem pela direita Exato. e o outro parte 2 horas antes. Eram De que cor são os 3 assentos? porquinhos. Mas deixem-me dar aqui um bocadinho de enquadramento. A dívida tipicamente é medida em peso no PIB, não é? Sim. Por isso, se o PIB crescer mais, a mesma dívida torna-se mais pequena, não é? É este o exercício que eu vos estou a pedir para fazer. Ponto 1. Ponto 2. O exercício que eu vos estou a pedir para fazer é assumir que o PIB cresceu a 2,3 em vez de crescer a 0,5, mas é gastarmos o mesmo. Os aumentos da função pública do Guterres e do Sócrates, à maluca, tudo. Os estádios do euro, as autoestradas todas, quer dizer, tudo aquilo que vos pode na cabeça que o Estado gastou, continuaríamos a gastar o mesmo. Tu foste lembrar. Continuaríamos a gastar o mesmo. Só que teríamos crescido a 2,3. Quanto é que teria sido a dívida na altura que veio cá a Troika? O peso da Meus dívida. amigos, esta é Peso da dívida a pergunta. Ultrapassou os 100 e tal por cento. Exatamente, era isso. Isto é a pergunta para casa. Quanto é que não é? teria sido? Pronto, não, 66%. exato. Portanto, não estávamos muito Não havia longe. troika. Não havia troika. Não havia cortes de salários. Não havia qual é a parte do não há dinheiro que você não percebeu. Exato. Para Osório Castro, Sim, não. sim. Aqueles valores que às vezes Estamos a nós falar achamos de que não são pessoas. assim tão importantes e que Estamos são a falar de determinantes. pessoas. Eu lembro-me em 2011, 2012, houve uma farmacêutica que inventou um medicamento para a hepatite C. A hepatite C é uma doença crónica, as pessoas tinham que recorrer a internamento hospitalar de forma regular, um acompanhamento contínuo durante décadas e encurtava o tempo de vida, despesas brutais para o Estado em baixas médicas, em tratamentos, em acompanhamentos, etc. E de repente há uma farmacêutica que cria um comprimido, que tomas 2 comprimidos no espaço de 6 meses e estás curado. Acabou. Não há mais hepatite C. Obviamente, as empresas investiram muito em investigação e desenvolvimento. Por cada droga que funciona, há 50 que não funcionaram, não é? Pronto. Eles pediram 30 mil euros por cada pessoa tratada. Era um excelente negócio. Um negócio extraordinário. Estamos a falar centenas de milhares de euros que cada doente de hepatite C custava ao Estado. Só que quando estás com a corda na garganta, Tens que dizer que não a esse tipo de negócio. até estes negócios tens que dizer que não. É este o problema de uma dívida excessiva que nos corta a liberdade e que nos corta as escolhas. Na Grécia, cancelaram-se programas de rastreio do cancro. Pois, e não se culpa-se a Troika, ou culpou-se a Troika quando... A Troika foi quem trouxe o dinheiro. Claro, A sim. Troika foi quem trouxe o dinheiro. Claro. Não é? A Troika foi quem trouxe o dinheiro. Nós temos que culpar a quem deixou que o Estado chegasse a este estado de coisas, não é? E tens nomes? Vamos avançar aqui para uma última pergunta antes de que eu sei que o João tem aqui umas maldades para te fazer no fim. Ui, mesmo. Há algum, no meio disto tudo e desta aula que nos deste aqui, na verdade, e a todos aqueles que nos estão a ver, há alguma coisa positiva em termos um Estado tão estadão? Há alguma coisa positiva? Mais uma vez, eu gosto muito pouco dessa dicotomia do menos Estado Sim, por si só, não é? Eu acho que o grande problema do Estadão é a ineficiência, é a falta de qualidade dos processos, dos serviços. Agora já começa a mudar um bocadinho, mas ainda há uma grande falta de cultura de serviço público. Há muita interação que o cidadão tem custado, em que não tem uma sensação de que o Estado está a servi-lo, tem uma sensação de que parece que ele é que tem que servir o Estado. Sim, exatamente. Falta muito essa cultura de serviço. Sim, E do falta Estado, muito essa cultura de serviço. protetor, que não é protetor e que é Não, muitas às outras vezes é só uma coisas. questão de ir ao balcão. Exato. É só... E o funcionário público parece que está ali a fazer-nos um favor. Eu sou funcionário público, by the way.
Sou professor de universidade E pública. estás-nos aqui a fazer um favor. Datas, exatamente. Ainda pedi um gin, mas nem isso me fizeram. Quer dizer, tudo isto é mau, não é? Tudo isto é mau, tudo isto destrói riqueza. Por isso, nesse sentido, este Estadão não é bom de certeza absoluta. Não entro, pronto, nesses facilitismos, entre aspas, de dizer que mais Estado, melhor Estado é menos Estado. Quer dizer, historicamente, nós formos olhar para os países nórdicos, são países que têm um peso de Estado grande e têm níveis de vida Mas onde é que poderia haver, e serviços. por exemplo, menos Estado? Não sendo uma coisa que Porque é que o Estado seja- tem talhos, man? Isso é mais uma pergunta a qual eu não sei responder. Atenção. Não, para mim, Porquê é que Se- o tirar Estado alguma coisa tem que seja ações da talhos. Navigator? Ou... Eu não sabia que o Estado tinha talhos. Atenção. tem poucos, mas tem alguns. O Estado tem talhos? Não, basicamente tem empresas que têm empresas e depois lá no fundo da coisa tem. Eu não fazia ideia que isto. Pá, Não fazia ideia. Quer dizer, há aqui coisas que. Matadores e coisas assim. Epá, faz-me confusão, não é? Tipo, Marlos e as- há sítios, por exemplo, uma maneira de fazer menos Estado e melhor Estado ao mesmo tempo. A pré-aprovação das zonas de construção. O Building Code nos Estados Unidos. A tua casa, o teu projeto cumpre estes critérios, tem aprovação tácita. Ainda a Draghi agora falou disso para os licenciamentos dos projetos das energias renováveis. Quer dizer, meter uma eólica ou painéis fotovoltaicos pode demorar 3 a 7 anos. 3 a 7 anos. É uma maluqueira, exatamente. Quando Quer dizer, estás a instalar, já Porque é passou. que essa malta chega lá e diz assim, ok, nestes conselhos, nestas áreas, projetos com esta tipologia, força. Por defeito está aprovado. Claro. O que é que tu tens? Tens regulamentos que mudam de Câmara para Câmara. Depois dentro da mesma Câmara podes ter 2 arquitetos da Câmara em que um interpreta o Uma código coisa, de uma maneira e o outro pois. interpreta da outra. Nem a segurança tens que dentro do mesmo Sim, município, do mesmo gabinete. o mesmo projeto seja aprovado independentemente. E, Pá. e se um adoece, passa para o outro, volta para trás. Sim. Uma maneira de resolver todas estes layers de verificação. Portugal tem muito uma cultura de desresponsabilização e controle e proibição. E as sociedades mais dinâmicas e mais inovadoras e mais propensas a criar riqueza são sociedades em que existe mais liberdade, para fazer publicidade aqui ao... Mais liberdade, mais institutos. responsabilidade. onde existe mais liberdade e as pessoas, e vou acabar com essa palavra, em que as pessoas sentem sobre si as consequências de ter mais liberdade, são responsabilizadas pela positiva, Claro. quando Mais as coisas, rendimento, mais riqueza, mais ou pela negativa, quando têm decisões que não são boas. justiça. O grande desafio, na minha opinião, geracional para nós, até porque isto depois tem uma outra face da moeda, não é? Quer dizer, nós responsabilizamos as pessoas pelas coisas que fazem, mas depois começamos a criar uma sociedade de vencedores e perdedores, não é? Eu acho que Portugal está num extremo, controle, proibição e desresponsabilização, e acho que essa é a matriz dominante de toda a função pública. É o maior problema que tens na função pública. Tem gente muito boa, válida, gostaria de fazer as coisas e facilitar, mas não pode, porque se tiver uma auditoria vai ter um problema. Exatamente. Os Ok. regulamentos estão lá, exatamente. Mas ao mesmo tempo também não podemos deixar muita gente para trás. Porque, Claro. para o bem ou para o mal, isto é uma democracia. E 51% estiverem chateados, com ou sem razão, há repulsão. E nós estamos a ver agora o que é que aconteceu. Não é? Estamos a ver o que aconteceu nos Estados Unidos, estamos a ver o que é que aconteceu em Portugal. Portugal não é muito diferente daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Normalmente é sempre com delay, não é? Veja-se, qual foi o partido que mais cresceu ali nos anos 2000, quando a economia começou a abrandar imenso e... Vais ao Google ver. Não. Essa era outra. Quando a economia começou a abrandar imenso e as pessoas que entravam no mercado de trabalho já não tinham as mesmas oportunidades e o mesmo ganho de qualidade de vida que tiveram a geração anterior. Qual foi o grande Portugal? partido de protesto ali Bloco nos de anos Esquerda. 2000? Foi o Bloco de Esquerda, não é? Cresceu. Chegamos a 2015, o que é que faz o Bloco de Esquerda? Alia-se ao governo. Torna-se sistema. Cria-se ali um vazio do antissistema. Foi preenchido por quem? Pelo Chega. Atenção, eu agora Zucca. estou a arrasar Há nestas três últimas. perguntas que para tu Sim, acertar. sim, sim. Não, Vamos ele embora. estava- Onde é que o estava lá Chega em baixo, também? tu Onde é que o vieste Chega? Qual foi dos sítios onde o Chega cresceu mais? Interior alentejano. Aquele sítio cheio de fascistas, não é? Exatamente. É tradicionalmente sim. fascista. Não, que era- Ou seja, isto é o voto do comunista. antissistema, da pessoa que está Sim. zangado. E um dos problemas que a esquerda tem, e viu-se também nestas eleições, é que teve uma deriva do ponto de vista das guerras culturais
que não tem ressonância com a pessoa comum, com aquela As pessoa que bandeiras, entrou sim, para trabalhar na fábrica certo. e 20 ou 30 anos depois vive na mesma. Não ganhou, não é? Com os perdedores daquilo que foi a globalização, daquilo que foi a integração nos mercados internacionais e na O mobilidade. sonho que venderam não estava lá ao fundo, não é? Não é? E essa malta está chateada. Tu pensa nos Estados Unidos, aquela malta dali do pós-guerra que saiu da quinta, não é? Tinha alguma educação, foi para o Steel Mill, foi para o Rust Belt, foi, não é? Foi trabalhar para uma fábrica, foi a primeira geração a ter um carro, foi a primeira geração a ter um frigorífico, foi a primeira geração a ir passar férias Sim, à mas- Flórida. Exato. De repente Quando tem falas da guerra, da filhos. Segunda Guerra Mundial. Portanto, Pós-Segunda Guerra enquanto Mundial. Nos Estados Unidos convém especificar a guerra. Pós-guerra, normalmente sim, pós-Segunda sim, Guerra sim. Mundial. Essa malta depois tem filhos ali nos anos 70 e tal. Os putos fazem a mesma coisa que os pais, né? Estudam qualquer coisa, vão para a fábrica, onde é que eles estão? No trailer park. Pois, no Arizona. Malta está zangada, man. Claro. Malta está zangada e está chateada com isto. E depois, o que é que a esquerda fala? Do cartão do cidadão e da cidadã? De mandar as obras de arte para a África? Sim. A minha tia, que trabalhou toda a vida numa fábrica, que está cheia de problemas nos braços, tem Artrites e... tem montes de problemas, Claro. Não é? Doenças profissionais e não sei o quê. Quer dizer, teve uma vida. E chega aos 60 anos é que tem que lhe dizer, tu és respeitável, não posso privilegiado. dar a Sim. palavra. E tem- Epá, não sei se sou. Epá, E chega aos 6 anos tem que dizer todos, né? Em vez de. Isto é um discurso que diz muito pouco. Não diz É nada. óbvio, vamos lá ver. Não há dúvida nenhuma que género é fator de discriminação. As mulheres, por exemplo, do ponto de vista da parentalidade, quer dizer, sofrem uma desproporção de impacto da paternidade muito mais do que os homens, porque ainda somos uma sociedade um pouco machista, que tradicionalmente ainda mete mais o peso da tomada da lida da casa, das tarefas domésticas e da conta das crianças nas mulheres, e elas são mais prejudicadas profissionalmente também Nós por causa estamos disso. aqui, por exemplo. Isso é um fator, ou seja, nós temos os três a trabalhar e a única que está a descansar. Ou seja, género é fator de discriminação, orientação sexual é fator de discriminação, raça Sim, ninguém está é por isso fator de em discriminação. causa. Mas não nos esqueçamos, né? Ser estrangeiro é fator de discriminação, não é? Mas que Mas não existem nos muitas esqueçamos- outras coisas, não é? Não nos esqueçamos que foi uma mulher negra, estrangeira, que ficou de ver 500 milhões ao BES. Nenhum de nós três ficou de ver 500 milhões ao BES. Eu não fiquei. O Tony, não, mas nem quisesses. Sim, O sim, Tony bate chapas Ariano da Mosgueira, não fica a dever 500 milhões ao mês. Qual é a diferença entre a Isabel Soares Santos e o Tony da Mosgueira? Bom, eu tenho duas, mas que não se posso sim, dizer. sim, Não se sim, pode pá, dizer. eu- É a classe. Claro. Não é? A esquerda, tradicionalmente, qual era a forma dominante de discriminação? Era a económica, era a classe social. E a esquerda abandonou, ou pelo menos deixou que a percepção pública, não é, se transformasse numa visão de uma esquerda em que a classe social já não é um fator de discriminação, pelo menos não do ponto de vista comunicacional, não tão forte. Ok? Sim, são bandeiras. Pá, e desliga-se. E desliga-se. Vejam os youtubers famosos das redes sociais. Quem são? São todos de direita. Ben Shapiro, é o Jordan Peterson. Quer dizer, digam-me um de esquerda. Digam-me um youtuber, influencer, não daqueles que vieram dos mídias lineares e depois, obviamente, depois também têm presença na internet, como o John Oliver, Jon Stewart, etc. Não, estou a falar de malta que ninguém os conhecia antes do YouTube. Digam-me um de esquerda. Pá. O Pedro Alves é um bocadinho de esquerda. não. Mas sim, Percebes? sim. Pá, e tu olhas para homens negros nos Estados Unidos, isso é quase tudo republicano. Os jovens negros que votaram pela primeira vez, a proporção daqui. E estamos a falar de um grupo nos Estados Unidos em que vota 9-1 democrata. Mas os jovens negros, a proporção com que eles votam republicano é dramática face ao grupo em geral. Claro. Quer dizer, em Portugal, eu lembro-me, na nossa geração, não é deste Sim. miúdo, né? Exatamente. Na nossa geração, ser de esquerda era ser cool. Sim. A área política cool era a de esquerda. E hoje ainda é. Não, o que eu me Ser de lembro. esquerda é um snowflake. Não é? Sim, Quer o que eu dizer, me lembro da minha altura é que Das toda a gente era microagressões. comunista até receber o primeiro ordenado. E depois. Sim, exatamente. depois claro. crescias, não é? Exato. Não, mas é isso, pá. E eu acho que a esquerda, e acho que Kamala Harris pagou um preço elevado, porque Kamala Harris era uma democrata da Califórnia, muito pró-business, etc. E achou que para energizar as bases, que aquilo que tinha que fazer era ir para as guerras culturais. Não falou pouco de economia, falou muito mais das guerras culturais na sua campanha. Só que há um problema que ela se esquece. Quer dizer, os latinos, os hispânicos,
Os asiáticos? Esses é que gostam, é que estão preocupados em querer impor homens a fazer xixi nas casas de banho das mulheres? Quer dizer, essas pessoas são relativamente Pensa com o bolso, conservadoras. claro. Sim, Claro. pensa com o bolso. São mais conservadoras. Claro. Não é? Os latinos e as minorias são muito conservadoras nos costumes. Não é? E já nem faço juízos de valor sobre essa agenda. Isto era outro programa. Mas Não, só de claramente uma- não, nós já estamos a extravasar o Estadão para os Sim, latinos sim, sim, dos sim, Estados Unidos, mas estamos contigo e não abrimos. Mas de um ponto Sim, sim, de... Não, sim. mas isto explica a erosão da esquerda, que é uma tendência que tu vês em toda a Europa. Não é? E a esquerda que lutou tradicionalmente, tinha como bandeiras as questões das greves, dos direitos laborais, da mobilidade social, do acesso à educação. Quer dizer, de repente... Pá, agora pronto, já não faz parte da nossa vida política, sabe Deus porquê. Mas, quer dizer, é que na outra legislatura, ou 2 legislaturas atrás, eu só pensava na Joacine lá a dar espetáculo com as obras que tem que ir para a África, quando o desgraçado ali em Moura, não é? Tem lá aqueles problemas sociais que tem. Tem obras para fazer cá. Epá, Exatamente. quer dizer, ou não sei quem que trabalhou na Alta Europa a vida toda, pá, essas pessoas falam para mim. Sim, não, Até o próprio partido teve depois a sensatez de lhe Não, tirar porque ela depois também, quer dizer, isto são lutas apoio, válidas. né? Claro. Eu acho que estas lutas são lutas válidas. Claro. Agora, elas têm que ter um certo espaço. e proporção. Exatamente. Vamos terminar se calhar aqui com 2 ou 3 patifarias que eu sei que queres Sim, fazer, três muito medo. malvadezes. Não, Não. isto foi o que nós investigámos. Nós Ui. também trabalhamos Cuidado e com as fontes, é? também Sim, sim, sim. trabalhamos e temos pouco tempo para Muito isto. cuidado com as Mas, fontes. sim, portanto, sim. tu tens 3 livros editados. Ok. Se nós contámos bem, mas são todos a meias com alguém. Não, tens um que não é. Tens um a sol Olha, já. toma. Então é o do Como Trabalham os Portugueses. Olha, Pronto, toma, viste? toma. Acabou. Sim. Íamos perguntar isso quando é que é o teu primeiro livro a sol, mas esse não. Pronto, falhou-nos no filtro. Sim. Paciência. Segundo, vejo que és casado, tens publicações sobre economia, macroeconomia e tens estudos depois com tuberculose, cancro do pulmão, essas coisas todas. Quão feliz ficou o teu sogro quando a tua mulher te apresentou aos pais? Isto é um currículo que nós ficamos todos... Estragaste-nos a vida. Ele ficou contente por uma razão simples. Porque esses papers de medicina que tu estás a falar é o desgraçado do marido que teve que fazer os estudos da estatística para a mulher. Pronto. Estás a ver isto? Minha mulher é médica, Adoro. esses artigos foram quase todos publicados com a minha mulher ou com os amigos ou com os colegas da minha mulher, e era eu que fazia a parte de estatística dos estudos. Portanto, isso mais uma vez, começámos com cunhas, acabamos com ajudas por Sim. baixo da mesa. Portanto, isto Não, é- fui coautor e, aliás, eles recompensaram a minha ajuda como coautoria. Assim é que deve ser, não é? bom. Não, pensava que era só aquela coisa, não, podes casar Sim, se sim. fizeres o... Epá, isso Exploração. não me parecia nada bem, Pronto, diz sim. tu, acaba tu. Não, mas, Fecha tu. se calhar ainda antes dessa tenho uma pergunta que é As esta, patifarias foram que- muito levezinhas. não, nós muitas, Também não. não te queremos mal nenhum. que eu quero fazer desde o início, que é como é que se muda o estado do Benfica, pá, neste momento. Como é que se mudou o estado do Benfica? Eu acho que o Benfica... Acabaram-se-te os números. Não, curiosamente até tenho muitos para oferecer. Eu tenho estado muito ativo num debate que é precisamente sobre a negociação centralizada dos Os direitos de direitos televisão. televisivos, sim. Há aí um tema importante, que é uma grande ameaça ao Benfica e também aos outros dois grandes, o Porto e o Sporting. Os outros dois é suficiente, sim. Os outros dois, sim. Acho que o Benfica está um pouco em guerra civil, não é? Houve ali um conjunto de... Houve uma transição Vieira para Rui Costa que tinha tudo para correr bem, porque Rui Costa foi eleito, e eu concorri contra Rui Costa nessas eleições, mas Rui Costa foi eleito nas segundas eleições mais concorridas da história. Concorreste, contextualizando, estavas na lista Era oposta. vice-presidente sim. da lista oposta. Rui Costa venceu as eleições, as segundas eleições mais concorridas da história do desporto associativo mundial, ok? Tirando as eleições de Barcelona, foram as eleições mais concorridas da história do desporto em todo o mundo. Tinha toda a força democrática para efetivar mudança de forma substancial, e creio que não o conseguiu fazer. Acho que Rui Costa é um genuíno benfiquista, acho que Rui Costa é boa pessoa, acho que Rui Costa tem bom fundo, acho que Rui Costa tem boas intenções, mas aquilo que me custa é que acho que Rui Costa não foi suficientemente longe nas mudanças que o Benfica precisa de fazer para se reinventar e se projetar nos próximos 10 anos. E sinto que o Benfica, na parte da liderança, vive muito focado no futebol e
todo o resto fica um bocado para trás. E eu estou a falar como alguém que, se não me engano, em 1994, em abril de 1994, era uma alegre criança nas bancadas do Estádio da Luz a cantar os parabéns a Rui Costa, e ele devolveu-nos com uma prenda que foi o segundo golo contra o Parma. Rui Costa para mim é um ídolo. Teremos em outubro de 2025 o antigo candidato a vice-presidente como candidato a presidente? Para já É a última malvadez que a gente faz. para já estou integrado num grupo de reflexão sobre temas que podem ajudar A resposta o Benfica. não é não, então. A resposta não é não, porque seria hipócrita se não dissesse que existe uma probabilidade elevada de estar associado a algum tipo de solução para o Benfica em outubro. Última pergunta, João, queres fazer tu? Não, para mim está bom. A última pergunta que podia fazer é há lugar para nós. É a única coisa. Até porque, pronto, é esse o cargo mais importante da nação. Não é? Mais nada. Sim, mais nada. claro. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Chegamos ao final do segundo episódio de O que a Casa Gasta, um podcast onde estou eu, Pedro Alves. João Pinto. Hoje estamos aqui com o Pedro Brinca. Voltamos no próximo episódio de O que a Casa Gasta, um podcast apoiado pelo Instituto Mais Liberdade. Olá, Carlos. Olá, Pedro. Muito boa noite. Olá. Bem-vindos ao nosso podcast, o Casa Gasta. Que maravilha que é estar aqui hoje. Finalmente. Que maravilha que é Podcast estar aqui hoje. incrível. O primeiro convidado que temos Sim. é o Carlos. O Sim. Carlos, nós já te conhecemos há uns tempos. Vemos-te muitas vezes no Lisboa Comedy Club. E vice-versa. Exatamente. E a pergunta é: qual é que é o clube de comédia que preferes, o teu ou o nosso? Epá, apesar de tudo, prefiro o vosso. Tem menos momentos chatos. Também tem alguns, mas tem menos momentos chatos. O meu, Momentos se chatos. calhar, tem mais momentos divertidos somado, mas temos que passar lá muito